Vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela de vocês a palavra arte egípcia. Esse é o conteúdo que a gente tem na nossa apostila, nessa segunda apostila. Vocês já fizeram a pesquisa, alguns já fizeram, e aí eu só vou estar ensinando, explicando melhor essas coisas para vocês, tá bom? Bom, olha só, a arte egípcia, ela vai acontecer, ela nasce há mais ou menos a arte, tá, gente? O Egito já acontece antes. E tudo que eu falar aqui para vocês, a gente está falando do Egito Antigo, há mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo, tá? É muito tempo. Então, antes de Cristo, a arte egípcia já começou há 3.500 anos antes disso tudo. Bom, aí ela está profundamente ligada à religião. Tem alguém com o microfone aberto, por favor, desliga, tá? Bom, acho que a Luísa disse, se eu não me engano. Por favor, desliga o microfone, Luísa. A aula está sendo gravada. Bom, a arte no Egito, a função dela é a função religiosa. Tanto é que as pirâmides terão a função de quê? De túmulos. Vocês já viram isso, quem fez pesquisa. O Antigo Egito, ele testemunhou uma imensa atividade cultural, e isso tudo sempre ligado ao faraó e aos sacerdotes também, tá? Então, os faraós, eles tinham amplos poderes políticos e religiosos. Então, tudo que eles fizerem na arte vai ser voltado a isso. E a título de curiosidade para vocês, que está escrito aqui embaixo, ó, a civilização egípcia, ele desenvolveu conhecimento nas áreas de matemática, de astronomia, eles tinham excelentes engenheiros, por isso que eles construíram as pirâmides, conhecimentos na área de anatomia humana, do corpo humano, tá? Anatomia significa o corpo. E isso tudo foi fundamental para eles serem muito bons na medicina. Para vocês terem ideia, se algum de vocês aí tiver pai e mãe que é enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, o bisturi que os médicos usam hoje em dia nas cirurgias foi inventado por eles e é usado até os dias de hoje. Uma outra coisa que eles inventaram para poder fazer as múmias, que eu vou falar lá na frente, que é uma coisinha, uma pinçazinha assim, ó, que é chamada de fósseis, também foi inventado por eles e é usado igualzinho até os dias de hoje. Então, ó, eles foram fantásticos, eles eram geniais, eles eram muito inteligentes, mesmo há 2.500 anos, 3.000 anos antes de Cristo. E outra coisa que é legal falar para vocês é que eles deixaram um legado muito grande para a gente que vocês conhecem, que são as pirâmides, tá? As pirâmides, gente, quando a gente fala em Egito, a primeira coisa que a gente vai lembrar são das pirâmides. E aí, o que acontece? As pirâmides, ela tá para o Egito, assim como a Torre Eiffel tá para Paris. Quanto da mumificação, eles conseguem aprender mais sobre a anatomia humana. Exatamente, Arthur, muito bom. Ele, em função deles serem bons em medicina e de fazer as múmias, eles vão conhecer tudo que tem no nosso corpo. Por isso que eles sabiam fazer cirurgias, porque eles faziam a mumificação, e estou adiantando, tá? Só em função do que o aluno falou. Como eles abriam o corpo para tirar as vísceras, para poder fazer a mumificação, eles vão conhecer o coração, o estômago, o intestino, o útero, o ovário, tudo, o rim. É por isso que eles são bons na medicina. Muito bom, valeu, tá? Obrigada. Então, voltando aqui agora para a arquitetura, depois a gente vai fazer de novo a gente vai falar de novo sobre mumificação. O que vai acontecer? Olha só, a gente pensa, quando a gente olha para a imagem das 3 pirâmides, que é a representação do Egito Antigo e é a representação da arquitetura egípcia, a gente pensa que elas estão longe da cidade. Mas se vocês olharem aqui no cantinho esquerdo da tela, vocês vão ver uma cidadezinha lá no fundo. E se depois vocês pegarem no Google Maps, a posição das pirâmides no Egito, vocês vão ver que elas estão praticamente dentro da cidade,
muito próximo. Inclusive, aqui do lado direito delas passa uma pista, uma autopista, uma pista de carros, tá? Então, a gente está no Egito Antigo, mas hoje isso daí está praticamente dentro da cidade de Gizé ou Gizé. A gente escreve Gizé. Para quem não anotou isso na pesquisa, anota aí agora. As pirâmides estão na cidade de Gizé, que a gente, quando lê, a gente lê Gizé, tá bom? Então, são 3 pirâmides. Quéopis, que é a pirâmide mais alta, essa do meio, a mais altinha. Quéopis, a maior. A Kéfrin, que é a que está atrás dessa pirâmide mais alta. E Miquerinos, que é essa que está na frente, aqui em primeiro plano, pertinho da gente. Então, Quéopis foi o primeiro faraó, fez a primeira pirâmide. Qual era o objetivo da pirâmide? Servir como túmulos para os faraós. Se você não fez a pesquisa, anotem aí. A função da pirâmide era servir como túmulo para os faraós. E, gente, não escreve muito, assim, uma frase inteira, não. Coloca assim, pirâmide igual túmulo. A primeira pirâmide, Quéopis, tá? Vou escrever aqui, ó, Quéopis, Kéfre e Miquerinos. Se vocês observarem, na frente da pirâmide de Miquerinos, tem 3 pirâmides pequenininhas, que são as primeiras que foram feitas e elas eram chamadas de mastabas. Mas isso vocês vão aprender de novo lá no ensino médio. Então, só para vocês saberem. E por que elas são pequenininhas? Porque ele era bonzinho. Minha voz está travando? Então, mas deve ser o seu computador, tá? Porque aqui está tudo normal. Gente, está tudo normal aí? Todo mundo está ouvindo legal a minha voz? Tia, a sua tá travando, sim. Tá bom, então deixa eu colocar meu microfone aqui mais para baixo. Beleza, agora desliga o microfone, por favor, tá? Bom, gente, às vezes a internet dá umas oscilações, tá? Então pode ser isso. Bom, então vamos lá. Vou parar de falar bom, senão minha filha briga comigo. A maior, Quéopis, está escrito aqui, ó, no meu slide, tá? Depois tem a que está atrás, que é Kéfrin, e a que está na frente, Miquerinos. Quéopis era o pai de Kéfrin. Quando Quéopis morreu, foi enterrado nessa pirâmide, aí quem assume o trono, isso é história, quem assume o trono, Kéfrin, que é o que faz a pirâmide de trás. Kéfrin morre, quem assume o poder? Miquerinos. Aí Kéfre e Quéope já estão lá enterradinhos, Miquerinos, opa, vou fazer a minha pirâmide também, porque quando eu morrer, eu quero ficar perto deles. Aí Miquerinos vai lá e faz a pirâmide dele. Aí, por que tem 3 esposas? Gente, lá no Egito, os faraós casavam, eles tinham até 10, 12 esposas, eles casavam muito, tá? Casavam entre eles. E aí eles podiam ter, naquela época eles podiam ter um monte de esposa. Já pensou dar conta de um monte de mulher enchendo o saco? Meu marido ia ficar doido, ele não aguenta nem com uma, imagina com 12, né? Ia ficar doidinho. Aí, então, a gente tem as 3 pirâmides, que é Quéopis, Kéfre e Miquerinos, e elas vão ser a representação máxima do Egito Antigo, tá? Lembrando que nós estamos a 2.500 anos antes de Cristo. Hoje, quando seu pai chega em casa, pai, você tinha coragem de ter 12 mulheres casadas tudo de uma vez só? Você ia conseguir ouvir, ó, a conversa delas todas? Bom, com isso eles também tinham muitos filhos. E normalmente o filho que ia assumir o poder era o primogênito, era o primeiro filho, tá bom? Isso é só para ficar engraçado e vocês lembrarem sempre disso. Vocês não vão nem lembrar das pirâmides, vocês vão lembrar dos faraós casando, que eles morriam enterrados nas pirâmides, tá bom? Bom, vamos lá. As mastabas, que eu falei para vocês lá, que a pirâmide das mulheres era pequenininha, e os hipogeus, que é outro tipo de sepultura também para os faraós e para o pessoal da nobreza, mas isso daí é assunto para o primeiro ano do ensino médio. É porque eu estou aproveitando o mesmo slide, tá, gente? Bom, a esfinge, falei bom de novo, gente, conta. Ó, minha filha falou que eu já falei bom 3 vezes, mas tudo bem que é bom mesmo, tá? Então vamos lá.
Deve ficar até enjoado de ir a tanto casamento. Imagina, casamento real é bonito pra caramba. Ó, aquela pompa toda, aquele monte de coisa bonita. A esfinge, gente, ela foi construída pelo faraó chamado Miquerinos, o terceiro ali da dinastia dos faraós das grandes pirâmides. E por que que ele faz? Por que que ele faz a esfinge? Ele faz a esfinge para ela tomar conta das pirâmides. E ela era assim. Do lado esquerdo de vocês tem uma reconstituição no computador de como ela seria. E do lado direito da imagem, a gente tem como ela tá hoje. Então, ó, é o rosto do faraó para representar a sabedoria e o corpo de leão para representar a força, porque o leão, ó, é o animal mais feroz lá da floresta, da savana, né? Da onde quer que ele esteja. Então, esse corpo dela é grandão, ela tem 73 centímetros, ou 73 metros. Imagina, tia Bazinha tem 1 metro, imagina eu deitada nesse chão aí 73 vezes. Olha como que ela é grandona. E do lado direito, você vai ver uma mulher, vamos supor que essa mulher tem 1,5 metro, ela não chega na altura do tamanho da pata desse leão. Então, ela é muito, muito, muito grande. Aí vocês vão perguntar para mim, e essa barbicha aí? Essa barbicha, todos os faraós, em todo o Egito, até depois de Cristo, enquanto houve faraós, eles usaram essa barbicha, que na realidade isso é um cano de material nobre, que pode ser ouro, pode ser marfim, e eles colam isso aqui embaixo, eles colam com uma resina. Pode tirar a barba, tá na moda, mas a barba toda. Ele só usa uma barbicha, tá? O canudo é feio, mas ele era valioso, porque era uma joia de ouro, de marfim. E essa coisa que ele usa, esse lenço que ele usa, na realidade todos os egípcios vão usar. Mas o do faraó, ele vai colocar uma coroazinha de ouro aqui com essa serpente, que também é um símbolo de nobreza, e ela vai ser listradinha. No caso aí, ela era pintada. Bom, mais um bom, 4. Isso aí, gente, tudo feito há 2.500 anos antes de Cristo, tá? Não puxar e dar um soco na barbicha, mas aí, quem era doido de fazer isso com o faraó? Ia ser preso, ia ser morto, né? E ela era colorida. Hoje em dia, a cor já saiu, tá? E aí a gente tem esfinge assim. Vocês estão vendo que é onde ela tem o Nemés? Nemés é o nome desse lencinho, tá? Onde ela tem o Nemés, ela é escalonada, era onde tinha a pintura. Mas, gente, isso sobreviveu. Nós estamos no ano de 2000, 2500, com mais 2000, 2020. Então, coloca aí nessa conta aí 4.500 anos. Então, é muita coisa, tá? E aí, se vocês observarem, a esfinge está sem o nariz. Lembrando, a cara da esfinge, o rosto dela é o rosto do faraó. O quê? Quem lembra? Escreve aí para mim. Rosto de qual faraó que é o rosto da esfinge? Talvez o tio Alexandre nem saiba disso, tá? Miquerinos, Pedro, parabéns para você, muito bem. Os outros que escreveram depois também. Bom, por que... Outro bom, gente, vai bom mesmo. Por que ela tem esse nariz aí sumido? Porque na época das invasões napoleônicas, quando isso já lá no século XVII, XVIII, por aí, o o Scooby-Doo quebrou o nariz, o Pica-Pau também, tá? O que aconteceu? O exército de Napoleão, alguém com o microfone ligado, Cássio, por favor, desliga seu microfone. Por favor, Cássio, desligando o microfone. Ver se eu consigo desligar por aqui. Por favor, Cássio, microfone desligado. Bom, quando Napoleão, então, os exércitos estão lá no meio do deserto, eles usam o nariz da pobrezinha da esfinge, eles usam o nariz dela como alvo para a mira dos canhões deles. Então, as bolas, né, do canhão passavam aí e faziam o quê?
arrancava, os poros foram arrancando, arrancando, por isso que ela tá feia assim, coitada. Precisa fazer uma plástica, né? Colocar um nariz aí, mas aí vai perder toda a beleza e toda a história dela. Então vocês já sabem, ó, vocês já conhecem as 3 pirâmides, só para relembrar, tá? Quéops maior, Kéfren a média, Miquerinos a pequena. Miquerinos fez três pirâmides pequenininhas para as esposas. E Miquerinos fez também a esfinge, que ela serve de guardiã para aquela tá assim, a barbicha, porque provavelmente também foi arrancada, a erosão, isso aí deteriorou e caiu fora, tá? Bom, esfinge guardiã das 3 grandes pirâmides, e a esfinge ela vai ser também o quê? Corpo de leão, força, cabeça de faraó, sabedoria, tá? Guardiã espiritual, pode ser guardiã também dos saqueadores, porque essas pirâmides, Tia, pode falar. essa estátua da. Ah, esqueci o nome dela, mas é menor do que a estátua pode ser do marido dela? Como é que é? Repete de novo que eu não entendi o que você falou. Deixa, já tirei aqui minha dúvida. Tá bom, então. Beleza, agora desliga o microfone, por favor. Então, gente, ó, a esfinge, guardiã das pirâmides, que naquela época também tinha saqueadores, tá? Quando os arqueólogos conseguiram entrar nas pirâmides, já não tinha mais nada de riqueza lá dentro. Por quê? Os faraós, vocês já devem saber isso da aula de história, eles achavam, aliás, o povo egípcio achava que existia vida após a morte e que a morte nada mais era do que uma travessia do rio Nilo, tá? E aí eles precisavam de tudo do outro lado, eles precisavam do trono, eles precisavam de barco, eles precisavam de comida, eles precisavam de tudo. Ensinou, né? Legal, Alexandre já falou tudo isso. Então, dentro dessas pirâmides tinham toda essa riqueza, e a maioria disso, gente, era tudo de ouro. Aí, ó, saqueadores, existe o tempo inteiro, foram lá e roubaram isso tudo. Passando para frente, porque senão a gente vai se atrasar muito, já são quase 10h30. Outra mostra da pirâmide, isso aqui com a pata bem de pertinho, para vocês terem ideia, noção da altura disso daí, tá? Essa altura dela aqui, ó, a altura dela até o topo é mais ou menos de 20 metros. 20 metros vai dar um edifício de mais ou menos uns 22, 23 andares. Então, ela é muito alta. Precisava de um elevador para chegar lá em cima, tá bom? Passando para frente, agora a gente vai para a pintura egípcia. A pintura egípcia, gente, ela tem uma coisa chamada lei da frontalidade. É isso que vocês vão gravar daqui para frente. Então, anotem aí. Principal característica da lei da frontalidade. Vamos fazendo aí junto comigo, ó. Rosto de lado, olho de frente, você vai conseguir colocar seu olho de frente? Não. Então, característica, rosto de lado, olho aqui, ó. Tira o olho daqui, coloca o olho daqui. Essa parte aqui, ó, tronco de frente. Mas aí o que vai acontecer com o quadril dela? Ela vai ficar de lado. Ó, eu não consigo ficar de frente e virar isso aqui de lado. Tenta aí, que eu quero ver se alguém conseguir, tem 10 até o terceiro ano do ensino médio. Bom, então o que vai acontecer? Lei da frontalidade, principal característica, rosto de lado, olho de frente, tronco de frente, braços e pernas de lado, que é essa imagem que vocês estão vendo aí do lado, que nós temos a Nefertiti, que é essa rainha que está aí do lado esquerdo, ela está aqui do lado direito também. Agora, o que... conseguiu muito, Mariana? Só sua mãe quebrou você no meio, né? Bom, você falou... falei da lei da frontalidade, tá? É a principal característica da pintura egípcia, e essa característica é rosto de lado, olho de frente, tronco de frente, quadril de lado, as mãos também de lado. Se vocês assistirem algum desenhozinho aí do Scooby, do Pica-Pau, do Tom e Jerry, ele vai aparecer sempre, quando se fala em Egito, a gente faz sempre isso aqui, ó, tá? É o que os desenhos gostam de fazer.
exatamente em função da lei da frontalidade. Agora, gente, observe na imagem do lado direito que atrás da Nefertiti, aí, dessa rainha, tem um monte de símbolos. Esses símbolos aí são os hieroglifos. E os hieroglifos, aí, gente, se travou, porque às vezes é a oscilação da internet, tá? Mas eu imagino que tá bom para a maioria, então pode ser problema na sua internet. Esses hieroglifos aí atrás é a escrita egípcia. E isso daí, essa escrita, ela só foi descoberta em 1800 e alguma coisa, no século XIX, por um francês chamado Champollion. Eu acho também que o Alexandre já falou isso para vocês, tá? Então, cada símbolozinho desse daí, ele vai representar uma palavra inteira, ou uma palavra, ou uma frase, às vezes, tá? E isso daí era muito difícil e o Champollion conseguiu decifrar isso, mas agora, já pertinho da gente, porque se a gente está em 2500 antes de Cristo, imagina, até Cristo nascer já tem 2020 que Cristo nasceu, 2020 anos, então é muito tempo, tá? Bom, aí, olhem para as mãos desse desenho que está aí do lado direito. Se vocês perceberem bem, vocês vão ver que é a mesma mão que está do lado direito, aí é a mesma mão que está do lado esquerdo. Ele vai repetir, o egípcio, ele não tinha muito domínio do desenho, ele não sabe usar perspectiva, ele não sabe fazer as coisas em 3D. E aí, quando ele desenha uma mão, ele vai repetir essa mão do outro lado, porque ele não sabe fazer a mão direita com o dedo para dentro, a mão esquerda com o dedo para fora. Então ele faz, é a direita que eu desenhei, é essa que eu vou repetir do lado esquerdo. É a esquerda que eu desenhei, é essa que eu vou repetir do lado direito. Sempre assim. Na imagem aqui do lado, vocês vão ver que tem um boi em cima do outro. Por quê? Porque ele não sabe desenhar com profundidade. Eu vou explicar isso para vocês quando eu voltar, porque eu teria que desenhar isso para vocês. Então, desenhar com profundidade é uma coisa que eles desconhecem. Então, eles fazem em faixas, ó, em listras, um em cima do outro. Outra coisa que vocês talvez não percebam agora, mais para frente sim, é que o homem é pintado de vermelho e a mulher de ocre, um amarelo mais amarronzado, tá? Então, anota aí para você lembrar. O homem vai ser pintado na cor vermelha e a mulher vai ser pintado na cor ocre, que é aquele amarelo mais amarronzado. Passando para outro slide. Se bem que a Nefertiti aqui, ó, ela está quase na cor do faraó do lado esquerdo. Mas isso é porque a pintura ela foi preservada, então, e também em função do calor, essas coisas assim, o amarelo ocre dela escureceu. É a mesma imagem que a gente viu anterior, só que pertinho de vocês, para vocês observarem os dedos. Ó, 4 dedos do mesmo tamanho, ó, e os dedos não são do mesmo tamanho. Os nossos dedos, eles têm tamanho diferente, e aí os 4 dedos estão do mesmo tamanho. Do lado esquerdo, a gente vai ver o faraó, e aí eu vou falar para vocês da hierarquia na pintura. Era bom anotar. A hierarquia na pintura é a seguinte: eles vão pintar primeiro o faraó, que vai ser o maior, vai estar em tamanho maior. Depois eles vão pintar a rainha, que é essa que está aí, ó, do lado esquerdo do faraó, essa que está com um chale branco, amarelo no ombro. Depois eles vão pintar o sacerdote, que não aparece aí. Por último, os soldados, tá? Nessa imagem do lado esquerdo, o faraó está em cima de uma canoa, ele está caçando no rio Nilo. Como é que eu sei que é uma canoa? Observa que embaixo da canoa tem peixes, ó. A gente consegue ver um peixe inteiro, um peixe pela metade. E tem folhas de papiros, que o Alexandre já deve ter falado para vocês, que o papiro era onde era a plantinha que eles faziam o papel. Por isso que a gente fala que os papiros egípcios, tá? Então, lá mais para frente na apostila de vocês, a gente vai confeccionar um papel, não com papiro, que a gente não vai conseguir, mas a gente vai ver como é que se faz, tá?
Embaixo dele, a filha dele sentada. Aí a gente vê pássaros voando, muitos pássaros. A gente vê hieroglifo lá atrás. E ele está segurando um pássaro que ele já pegou, e ele tem alguma coisa na mão, tipo uma varinha, que provavelmente é um laço para amarrar a perna desse pássaro aí que ele pegou. E os hieroglifos lá atrás. Então, qual é a função do hieroglifos na pintura, além de contar a história? Porque o hieroglifo vai sempre contar a história do faraó. É também servir como decoração, tá? A menina, coitada, tá toda quebrada, né? Quem tá falando aí, olha só. Ela tá com o corpo de frente, a cabeça dela, coitada, quebrado o pescoço dela e colocaram ela olhando para trás. Então, por que acontece isso? Porque eles ainda não têm o domínio da perspectiva. Para vocês terem ideia, a perspectiva só vai aparecer quando o Brasil é descoberto, no século XVI, em torno de 1500, tá? Então, ó, nós estamos em 2000. Eu estou fazendo sempre isso para vocês terem um parâmetro. A gente está lá, ó, 2500 a.C., a perspectiva foi acontecer em 1500. Quando eu digo perspectiva, é 3D, tá? Perspectiva foi acontecer em 1500, na época que o Brasil estava sendo descoberto, 1500 anos depois que o Brasil foi descoberto, tá, gente? Então, olha só, para de escrever um pouquinho coisas que não tem nada a ver, para você prestar atenção, para você depois não ter que estudar isso, beleza, meninos? Vamos lá. Aí agora a gente tem um funeral. Isso daí, vocês estão vendo que a gente já está vendo um tom de azul. Anotem aí, por favor. Quais eram as cores usadas na pintura egípcia de 2500 anos? Vou falar devagarinho para dar tempo de vocês anotarem. Ó, eles usavam o amarelo, sendo que o amarelo ocre, né, o ocre eles usavam para pintar as mulheres. Eles usavam o verde, eles usavam o preto, eles usavam o azul e eles usavam o vermelho. Isso tudo, gente, eles usavam com minerais e para fazer a liga, para fazer a tinta, eles usavam clara de ovo ou cera de abelha, tá? Então, repetindo para vocês anotarem: amarelo, verde, preto, azul e vermelho. Eles usavam só 5 cores. E outra coisa, tá? Eles não faziam os nuances. Lembra que eu falei para vocês no começo do ano que a gente pode misturar uma cor com a outra, a gente pode escurecer com um preto, com um marrom. Eles não sabiam nada disso, então as cores eram chapadas. Anotem aí, outra característica. Vocês já sabem 2 características, tá? As cores e a lei da frontalidade. E agora mais uma característica, cores chapadas. Então, ó, vocês já sabem 3 características da... Minha internet caiu na hora da aula. Poxa, vamos continuar daqui para frente. Depois você... Gente, essa aula vai ficar gravada e depois eu vou colocar no positivo on. Vocês podem vê-la novamente, tá? Aí, voltando aqui para o funeral, isso é uma lista. Gente, tudo isso era pintado ou dentro das pirâmides, ou dentro dos túmulos, ou dentro dos templos, ou dentro dos palácios. Então, eles usavam essa pintura em 4 lugares distintos, tá? Isso daqui provavelmente deve ser o túmulo de um faraó, e isso foi pintado lá na parede desse túmulo. Aí vocês estão vendo uns carecão aí? Eu sei por que eles estão com a cabeça raspada e vou falar agora para vocês. Os sacerdotes, eles usavam as cabeças raspadas. Então nós temos, ó, 2 sacerdotes nessa cena. E vocês estão vendo aí na frente, no lado direito, tem umas mulheres com a roupa branca grandona. O nome dessas mulheres são carpideiras. As carpideiras eram as mulheres que choravam, elas eram pagas para isso, a função delas era essa, chorar no funeral do faraó. Porque como eles tinham um monte de mulheres, as mulheres deles, provavelmente algumas iam estar dando graças a Deus deles terem morrido, né? Então, o que os sacerdotes faziam? Contratavam as carpideiras e elas iam lá na frente. Ah, coitado, faraó,
o faraó morreu, chorando, tá? Para fazer de conta que eles eram muito bons. Do fundo, nós temos hieroglifos todos bem preto. Por quê? Porque a função dele aí era só contar a história. Nós temos um sacerdote que vai na frente, que está com essa tira amarrada na cabeça, e um outro faraó que vai atrás, puxando o trenó, que o trenó é um tipo de carrinho, porque a roda ainda não era usada nessa época, e ele é um trenó, ele coloca o esquife, o caixão, o sarcófago do faraó em cima, e eles vão puxando, e esse sacerdote ele tem uma lamparina na mão, que é para clarear o caminho, mesmo que fosse de dia, ele tinha uma luz para clarear o caminho do faraó, e uma água, um gueto que ele vai jogando, né, um sal aromatizante, um perfume, para ir aromatizando o caminho do faraó, tá bom? Então vamos lá. Que é a mesma coisa, ó, só para vocês terem ideia. Deixa eu ver que horas são, tem que acelerar. Eles têm, ó, em faixas, isso aqui é uma fazenda, eles estão no slide, aqui, na pintura bem de baixo, ele está arando com o boi o chão, e outra, a segunda de baixo, de cima para baixo, ele está jogando as sementes. Na primeira, ele está catando, colhendo trigo. Na segunda, de baixo para cima, ele está armazenando trigo. E o faraó nas duas imagens, tá? Bom, vamos lá, passando para frente. Aí a gente tem um papiro. O papiro é o papel, uma folha comprida, onde o escriba vai fazer todas essas anotações. No caso, na parte de cima ela tem um desenho. Isso daí depois vira um rolo, e isso vai ser armazenado na biblioteca, só para vocês terem ideia de como é um papiro. Também é um funeral, porque tem as carpideiras, aí aparece só uma, né? Porque o slide, uma não, mais de uma, porque eu tenho o nomezinho de vocês ali em cima. Então aparece as carpideiras do lado direito, um servo, que ele deve ser o servo direto do faraó, com o trono dele, porque tem que levar o trono lá para a sepultura dele, uma caixa que provavelmente com as vísceras não, mas o cérebro do faraó, e atrás o cortejo, tá? Estão levando alguns boizinhos também, que ele pode precisar desses bois vão morrer tudo preso dentro de uma pirâmide ou dentro de um túmulo, coitado. Acredito eu que esses bois sejam mais para carregar alguma coisa, porque eu estou vendo uma corda ali para trás, tá? E assim a gente vê as pinturas do Egito. Agora a gente vai passar para a parte dos templos. Os templos no Egito, eles também vão fazer parte da arquitetura, igual as pirâmides. Esse daí é o templo da Nefertiti. Nefertiti foi a rainha que, antes da Cleópatra, foi a rainha mais bonita do Egito. Ela era perfeita, o nome dela significa isso, perfeição, ou a mais bela. Então, ela tem o nome de Nefertiti, que na língua lá do Egito da época significa a mais bela ou a mais perfeita. Esse templo, vocês estão vendo um homem aí na porta? Ele é muito grande, ele é muito alto, ele tem mais ou menos a altura de uns 48 andares de um prédio. Essas imagens são enormes, ele é feito de arenito. Arenito é como se fosse... gente, presta mais atenção e escreve menos no chat. Na próxima eu vou proibir de escrever aí no chat, tá? Vocês têm que prestar atenção para depois não precisar estudar isso aí também. E isso vai ajudar a história, vai ajudar o professor Alexandre, e vocês têm que saber tudo isso até o terceiro ano. Bom, arenito é a areia compactada, e aí ela vira um monte, uma montanha, um morro. Mas aí ela é mais mole, então ela dá para ser perfurada. Aí nós temos a imagem do faraó, que é Ramsés, que é o marido da Nefertiti. Nós temos do lado esquerdo 2 faraós, todos dois o mesmo, Nefertiti e Ramsés, e no meio a Nefertiti, ela lá com a coroa dela na cabeça. E do lado esquerdo do nosso vídeo, a mesma coisa. A Nefertiti no meio e os 2 Ramsés, que é o marido dela.
Se vocês observarem as colunas entre as imagens, entre as esculturas, elas estão todas escritas, todas com hieroglifos, e esses hieroglifos, como outro microfone ligado, por favor, desligando. E esses hieroglifos aí a gente vai chamar de baixo relevo, tá? Porque é uma escultura também. Então, Templo de Nefertiti, o que a gente viu na arquitetura? Pirâmides, Templo de Nefertiti, e agora a gente vai ver o templo do marido dela, que é Ramsés II, tá? O Ramsés, para ficar diferente da entrada do templo dela, o que ele faz? Ele faz 4 estátuas dele, e todas elas são sentadas no trono. E são imagens imensas. O que o egípcio vai fazer? Na arquitetura, ele quer solidez e ele quer durabilidade, que ele quer que isso dure para sempre, para todo mundo lembrar dele. Por isso que ele vai esculpir essas esculturas aí na pedra, tá? E o que ele quer também? Ele quer que ele seja notado, porque ele é o maior, ele é o mais importante do Egito, então ele se faz grandão. No meio, em cima da porta, ele coloca ele vestido de Deus Sol. Então ele faz esse círculo aí na escultura dele. Ele não, né, gente? Os escultores. Mas ele é representado com esse círculo porque ele também é o Rei Sol. A gente não tem muita imagem de dentro desse templo, mas ele é. Porque não pode tirar foto, eu só encontrei uma, mas se vocês procurarem no Discovery, se vocês fuçarem, vocês vão achar. É um retângulo com colunas, 4 colunas de um lado, 4 colunas do outro, e na parede eles vão ter muitos hieroglifos, ou seja, eles vão ter um baixo relevo contando toda a história do Ramsés. Passando para o próximo, a gente tem na cidade de Luxor, a gente tem um outro templo chamado Templo de Luxor. Mas desse templo, esses 2 templos que eu mostrei aqui, ó, eles são escavados dentro da rocha. Então tem lá a montanha, eles escavaram, abriram um buracão e fizeram esse templo lá dentro. A gente só tem esse lado de fora. Esse, Ramsés e Nefertiti, mas vocês não precisam gravar esses 2 nomes. Só lembrar dos templos e esculturas grandiosas. Essas esculturas grandiosas, elas vão dar origem ao termo... Não, no Egito eu nunca fui, é o último da minha lista, eu não tenho essa curiosidade não, mas um dia, se eu puder, eu irei, se Deus quiser. O termo faraônico, às vezes a gente fala assim, nossa, gente, isso daí é uma obra faraônica. A gente está se referindo à obra grandiosa, grande, alta, potente, tá? Então, esse termo faraônico vem daí. Então, vamos lá. Templo de Luxor, nós temos aqui, ó, do lado esquerdo, vocês vão observar que nós temos hieroglifos. Lá na apostila de vocês, mais para frente a gente vai ver isso. A gente vai saber o que essa coruja aí representa, o que esses nozinhos, o olho, tudo representa, mas isso aí lá para frente vai ser numa videoaula. Isso daí, nesse baixo relevo, também deve estar contando a história do faraó que construiu esse templo. As esculturas estão quebradas. Por quê, gente? 3.000 anos até hoje, já fiz a conta para vocês, são quase 5.000 anos, então é muito tempo para o vento, para as pessoas, para as guerras irem destruindo tudo isso. Esse vaso que está na cabeça do faraó é uma coroa, tá? É símbolo da nobreza. Vamos lá. Aqui é uma outra vista de um outro templo, Templo de Karnak. Provavelmente foi o mesmo faraó que construiu os 2, porque a imagem que a gente está vendo aqui sentada é bem parecida com essa imagem daqui, tá? É outro templo por causa das colunas, ó. Essas colunas daqui são diferentes das colunas de cá, tá? Porque vocês podem, é o mesmo slide. Não, é outro. E aqui, ó, hieroglifos no trono do rei, do faraó, e no entorno da coluna, tá? Bom, vamos lá. Necrópolis da cidade de Tebas. Agora não dá tempo para eu fazer isso, mas você, Maria Eduarda, você pode fazer isso depois assistindo a aula novamente, tá? Bom, nós temos agora os 2 tronos com o mesmo faraó, que se chama Amenófis. Amenófis, ele vai ser filho de Ramsés.
Ramsés foi aquele faraó que construiu aqueles 2 templos. Não tem necessidade de anotar nome de faraó, tá? Quando tiver necessidade, gente, eu falo para vocês. Aí o Amenófis vai fazer essas 2 obras faraônicas. Tia, Oi, fala mas se rapidinho. você passar mas se você passar uma atividade, você vai pedir os nomes dos faraós, assim? Não, de Ou jeito não? nenhum. Pode ficar tranquila, tá bom? Bom, aí, gente, nesses 2 tronos é um faraó, tá? E o nome dele é Amenófis. Não se preocupe com nomes. O único nome que vocês têm que gravar é das pirâmides, que aí eu mandei vocês anotarem, tá? O resto, quando for necessidade, eu aviso. Amenófis faz essa obra. Ela tem, gente, eu acho que eu tenho anotado aqui, vou falar para vocês o peso disso daí. Olha só. Ele vai desenhar, ele vai mandar esculpir de um lado e do outro dele a mãe. Se vocês observarem, essa que está em primeiro plano, pertinho da gente, a gente vê que tem uma mulher com uma coisa na cabeça, que é a coroa, que ela é a rainha, é Nefertiti, que é aquela rainha que é linda, maravilhosa, e do outro lado dele, do lado esquerdo dele, ele esculpe a mãe dele. Então, Amenófis, a esposa dele, Amenófis esculpe de um lado a mãe dele, Nefertiti, que também foi rainha do Egito, e do outro lado a esposa principal, tá, gente? E as duas são iguaizinhas, é do mesmo jeito. Elas têm uma altura de 18 metros e, gente, elas pesam cada uma 1.300 toneladas. E elas estão na entrada da necrópole da cidade de Tebas. Necrópole significa cemitério. Bom, passando agora para frente, vamos lá, deixa eu. Ó, outro papiro. Esse papiro aqui é só para vocês olharem as tirinhas aqui. O papiro ele é feito com tirinhas na horizontal e na vertical. A gente vai ver isso na apostila depois. Isso é um papiro com a imagem, 2 imagens do faraó. Ficou fora da ordem. Aí nós temos as esculturas. Essa mulher bonita que está aí do lado esquerdo, do lado direito, é Nefertiti. Se vocês observarem, o olho dela está faltando, o olho do lado esquerdo está faltando, foi roubado, porque esse olho ele é de pedras preciosas, então roubaram. E do lado esquerdo, uma escultura de um outro faraó. Então, os egípcios, na pintura, eles não eram bons, não, mas nas esculturas e na arquitetura, eles eram bam, bam, bam. Deixa eu ver se tem imagem de Nefertiti mais para frente de novo. Não. Então, vamos falar da Nefertiti. Ela é bonita, ela é bem feita, ela está no Museu da Alemanha, tá? Na cidade de Berlim. Ela foi achada lá em Berlim, provavelmente muitos séculos para trás, um arqueólogo se achou no direito de levar Nefertiti para ele, depois acharam ela perdida lá por uma cidade do interior da Alemanha, tá? Bonita, pintadinha, e do outro lado, Tutmose. Isso é só Tutmose, só para vocês verem que essa arquitetura, que essa escultura era bem feita. Olha a diferença da escultura para pintura, gente. Olha só, tá vendo? Então eles eram muito bons arquitetos e eles eram muito bons escultores, tá? Aí agora a gente vai ver uma outra escultura muito bem feita. Isso também a gente vai chamar de baixo relevo, porque ela não tem a parte de trás. Mas a gente tem o que nos interessa para a nossa apostila, que é o escriba. Gente, olha, os faraós, nem todos eles sabiam ler e escrever, tá? A Nefertiti foi um referencial. Ela sabia ler e escrever e falava perfeitamente a língua do Egito da época. O escriba tem lá na apostila de vocês, vai ser um trabalho que a gente vai fazer com videoaula. O escriba, ele escrevia tudo. Olha como ele está atento, olhando para quem está falando para ele, provavelmente faraó, um sacerdote. Ele tem um papiro no colo dele, o papiro está sobre uma prancha, uma prancheta, uma madeira. E aí, a pena que tinha na mão dele, eles usavam pedacinhos de madeira para escrever. E a pena que tinha na mão dele, esse pincelzinho, eles não escreviam, né? Eles pintavam as letras.
ele foi roubado. Então, por isso que na mão dele não tem nada, mas teria um tubinho aí para ele pintar. E é uma escultura pintada, provavelmente ele é de arenito, e pintaram para ele ficar mais bonito. E tudo que o faraó, sacerdote, tudo que precisava escrever, quem escrevia era o escriba. Então, a função do escriba era de escrever. Anotem aí, por favor. Escriba tinha a função de fazer todas as anotações do Egito Antigo. Tá? Deu tempo? Escreveram? Escriba tinha a função de fazer todas as anotações do Egito Antigo. Mais para frente na apostila tem isso, qualquer coisa vocês vão lá e olham. Olha como. Ô, tia, Oi. essa live tá sendo gravada? Tá, já falei isso para vocês desde o começo. Depois vocês podem, eu vou colocar o link e depois vocês podem assistir tudo de novo, tá bom? Lá no Positivo? Positivo Ombro. Daqui segunda-feira eu posto lá, tá? Tá bom. Gente, olha o olho do escriba. Olha como que é um olho direcionado para o observador. E isso daí são pedras preciosas. A pretinha é ônix e a branca eu não sei o nome. E vocês estão vendo que ele tem o olho pintado de preto? Então, no Egito Antigo, tanto os homens como as mulheres, eles usavam o tal do lápis cajal. Lá no Egito tem outro nome. O que é esse lápis? É um lápis que a gente usa hoje para pintar o olho. Eu uso ele, ó. Não sei se dá para vocês verem, mas eu tô com meu olho aqui pintadinho de preto. Tia, Oi. por que as pessoas do Egito necessariamente tinham que usar esse lápis no olho? Vou falar agora, era o que eu ia falar a seguir. Por causa do reflexo da luz do sol. Lá no Egito, o sol é muito forte, é deserto. Então, o que que eles vão fazer? Eles pintam o olho de preto, porque o preto ele absorve, ele não deixa a luz bater e queimar o seu olho, tá? Então é uma proteção. É isso daí eu vou explicar para vocês lá no primeiro ano do ensino médio, se eu estiver lá até, se eu ainda estiver dando aula até lá, mas se não o professor no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, tá? Mas esse lápis preto é para proteger o olho dos raios do sol. Pode falar. Ah, tá. Aqui é o seguinte, por exemplo, ainda existe, eu já vi, eu não lembro onde eu vi, mas ainda existe quem mora aí pelo Egito, assim. Eles são, tem muitas pessoas religiosas, eles são um pouco contra os paleontólogos, as pessoas que tiram as múmias de dentro das pirâmides para fazer estudos. Não, eles são contra? Não, porque isso aí faz parte da história deles. E a religião deles é um pouco diferente da nossa, né? Então, eles têm outros costumes, outros hábitos. Eles não fazem mumificações hoje, mas, assim, eu não posso falar da religião para vocês com propriedade, mas eles têm muito orgulho de tudo isso que eles têm lá, tá? Isso é história deles, tá bom? Deixa eu ir para frente, senão a gente não acaba. Outra escultura grandiosa, tá? Uma escultura faraônica, é um faraó também. A esposa dele está aí no meio, isso é do lado esquerdo. Agora vamos falar do lado direito, esse ET que está aí. Isso é uma escultura do filho de Faraó, tá? Ela é toda de ouro. E por que eu coloquei aí? Eu falei para vocês que eles casavam com muitas esposas. E algumas dessas, eles faziam, gente, uma coisa muito horrível. Eles casavam entre si para poder perpetuar a hegemonia no trono. Então, o pai casava com a filha casava com a irmã casava com o irmão. E isso não pode, geneticamente, isso não é aprovado, porque acontece isso, ó, as anomalias, tá? E eu só coloquei isso daí porque a gente vai ver lá para frente, ó, a gente vai ver o Tutancâmon. O Tutancâmon é o rei mais famoso porque tudo dele foi descoberto em 1820, o túmulo dele foi descoberto em 1822. Então estava intacto. Olha só, isso aí é o arqueólogo, o 1822 não, gente, perdão, 1922, agora, no século passado, no século em que eu nasci. Eu nasci em 1959. Em 1922, o arqueólogo Carter, só para você eu falei a idade que eu nasci, para vocês verem que o século XX não está tão longe assim, tá? Então, em 1922,
o Carter, ele descobriu o túmulo do Tutancâmon. E lá dentro, gente, ó, ele descobriu tudo isso. A possível imagem foi feita uma reprodução computadorizada, o rosto. Ele foi o rei, um faraó menino. Ele subiu ao trono com 10 anos. Com 12 anos ele teve que casar, e a mulher dele era uma semi-irmã dele, era uma irmãzinha dele também, e eles nem puderam ter filho, não tiveram filho. Todos os filhos que eles tiveram morreram. E isso daí, do lado direito, a máscara mortuária, eles colocavam em cima da múmia, porque olha como que a múmia é feia. Deixa eu mostrar a múmia para vocês. Essa é a réplica da múmia de Tutancâmon. Então, para ele não ficar feio assim, eles enrolavam a cara dele nas bandagens. Eca! Mas aí eles colocavam essa máscara por cima. Isso é tudo ouro, tá? Isso vale muito, muito dinheiro. Isso está no Museu do Cairo. O que não é ouro aí é pedra semi-preciosa. Passando para frente, que nossa aula está acabando, isso daqui, esse do lado esquerdo, é o sarcófago de Tutancâmon. A múmia dele e aquela máscara de ouro era colocado dentro desse caixão aí. Porque o sarcófago nada mais é do que um caixão. Se a gente voltar aqui, ó, aquele sarcófago que eu mostrei, é isso que o homem está limpando aí, que está todo preto, tá? Então, essa parte aí de fora é o caixão, que a gente chama de esquife. Essa parte de dentro, toda de ouro, é o sarcófago, e dentro do sarcófago tem aquela máscara mortuária, essa daí do lado direito, e tem debaixo da máscara a múmia, tá? Bom, então o sarcófago, que está aí, todo de ouro, já está limpinho, não tem nada mais preto, ouro puríssimo, pesadão, e do lado direito é uma parte do túmulo do Tutancâmon com as coisas que ele levou para lá, que ele não, né? Que os servos e os sacerdotes, o negócio preto que tem aqui é a sujeira, tá? Eles estão limpando. Imagina, gente, em 1922, século 20, nós estamos lá em 2000, Tutancâmon viveu aproximadamente em 1500 a.C. Então, a sujeira acumulada eles estão tirando por esse negócio preto aí. Voltando, então, para cá, na sala, como ninguém tinha achado até 1922 o túmulo dele, estava tudo lá, o trono, os móveis da casa dele, comida, até tecido, rolos de tecido de linho foram achados lá, tá? Bom, trono de Tutancâmon, o lugarzinho para ele colocar o pé, esse trono era todo de ouro, algumas coisas não, essas coisas que vocês estão vendo aqui é de madeira do lado direito, é de madeira revestido com uma película de ouro, tá? Isso aqui não, isso é ouro puro. Oi? Depois da nossa aula, você vai dar aula direto para outra turma ou vai parar? Não, aí eu paro porque só tem essa aula hoje, tá? Mas acho que vocês têm mais. Quando eu parar a gravação, eu converso com vocês, senão fica muito interrompido, por favor. Aí o túmulo, se vocês estão vendo no encosto da cadeira, tem o desenho de Tutancâmon e o desenho da mulher dele. Isso é uma escultura em ouro, tá? Que faz o encosto da cadeira dele. E aí a gente tem mais imagem do que tinha dentro. Ó, ele tem a cama dele ali em cima, do lado direito, bem para cima. E esse bicho comprido aí, que parece um tigre, isso daí é uma liteira. Vocês estão vendo que tem dois, um de um lado e outro do outro. Ele sentava em cima, né, deitava em cima, e os servos iam levar ele para onde ele quisesse ir, tá bom? Então, tudo isso aí foi achado intacto, e tudo isso hoje está no Museu do Cairo. Aí, ó, esse aqui é o sarcófago dele limpinho, todo bonitinho, ele era todo pintado, tinha hieroglifos para fazer a decoração, e vamos aumentar porque passou o nosso horário. E aí nós temos a múmia. Vou falar rapidinho de como se fazia a múmia. Falei para vocês lá no começo, corta o nariz, enfia, desliga o vídeo, por favor, desliga o som, tem alguém com o vídeo, Sofia, desliga seu vídeo. Eles enfiavam o fósforo pelo nariz, tiravam todo o cérebro dele, colocavam num potinho, abriam a múmia, tiravam as vísceras, o intestino, tudo que a gente tem por dentro, colocava em outro pote, porque precisava levar isso também para outra vida. Tia, repete o que você falou sobre o cérebro. Agora não dá, não. Depois você assiste, porque meu tempo está acabando.
Aí eles costuram isso daí tudinho e colocam numa substância. Depois embalam tudo e fazem o quê? Eles fazem a múmia, colocam a máscara mortuária e aí eles vão fazer o quê? Eles vão levar isso daí dentro de um caixão. Se vocês ouvirem uma música de fundo, é meu vizinho que toca, todo dia toca um saxofone nesse horário. Bom, gente, com essa múmia do Tutancâmon, eu vou parar a nossa gravação, tá? Então, a nossa gravação está sendo... Eu vou parar. E aí,